Vai começar a temporada e a gente traz aqui um grande balanço. Como vocês já estão vendo na tela, a gente começa pelo Ceará, que tem alguns reforços, que tem nomes especulados, mas eu comecei os trabalhos aqui, Léo, com duas vendas, né, que o Ceará fez ali, todas acima de 8 milhões de reais, vamos dizer que entre 17 e 18 milhões aí a soma das duas negociações, que puxam muitos temas de debate, dizem muitas coisas, né? O Ceará negociou o William Machado, talvez o seu maior destaque técnico, pelo menos dos jogadores que tinha contrato, com certeza, na Série A de 2025. O Ceará negocia por um valor que eu considerei baixo, um valor em torno de 8 milhões e meio de reais, 1 milhão e meio de dólares, né? E ao mesmo tempo, pelo mesmo valor, basicamente, mas a idade pesa, a posição pesa. O Ceará negocia o centroavante, o jovem centroavante Guilherme, para o Göztepe da Turquia e, pelo menos, abre a temporada com o caixa restabelecido, mas são duas visões que ficam muito claras, né, Léo e Minhoca? A primeira é de que atacante e jovem é sempre uma fonte de recursos muito importante e uma Série A, algumas partidas na Série A já são necessárias e já são suficientes para que o jogador passe a valer a mesma coisa que aquele que foi o maior destaque técnico do time na temporada. Léo, pode abrir essas análises, tá? A outra visão é que você é rebaixado e perde um jogador tão importante e uma descoberta de mercado tão boa que foi a do Ceará com o William, né? Chegou de graça e saiu deixando um lucro, mas eu tenho certeza que o Ceará, se pudesse em outro contexto, preferia ficar com o jogador. Boa noite, Fred. Boa noite, Minhoca. Todo mundo aqui acompanhando aqui o 45 minutos. São os efeitos colaterais do rebaixamento, Fred. E são efeitos colaterais que eu sempre faço essa contextualização, que eles são ainda mais doloridos para o Ceará pela forma como se deu o rebaixamento, né? Eu acho sempre bom pontuar que foram 29 minutos na zona e que trouxeram esses colaterais muito, muito, muito dolorosos para o Ceará, e um deles é a perda do William Machado. E um dos causadores desse colateral, que é a perda do William Machado, é justamente decisões bem controversas do Condé, como a própria não utilização da base, que caso tivesse sido utilizada em momentos, e nem falo do Guilherme ter um protagonismo como uma peça de ataque, mas ele pelo menos ser mais vezes colocado pelo menos na frente do Ailon ou de outras improvisações que o Condé optou por fazer durante a temporada. Por mais que a gente perdesse o Guilherme nesse contexto de rebaixamento, a gente perderia, obviamente, com outro valor de mercado. Um jogador com mais minutagem em Série A, um jogador que tivesse mais recorte, um jogador que tivesse mais visto, e de repente seria, inclusive, na própria Liga Turca, mas observado por um clube até de maior poder financeiro. E a idade pesa, a posição pesa, e a situação do William Machado é bem particular, porque era um jogador que tinha só mais um ano de contrato, e podia estar assinando um pré-contrato ainda no meio do ano. É um jogador que tinha um primeiro ano de Série A, é um jogador que, de seus 30 anos, é um jogador que precisava, até para a própria estrutura de carreira dele, fazer um segundo ano de Série A em sequência. Para ele não seria interessante sair da prateleira da Série A. E o valor é baixo, mas também considero o valor baixo. O Ceará também considera o valor baixo. A multa do William Machado a multa contratual, ela é uma multa impagável para a realidade assim dos nossos clubes. Assim, é uma multa impagável. O Ceará sabia que não negociaria o William Machado pelo valor da multa, mas ele imaginava estar numa casa superior ali entre 10 e 12 milhões de reais. O que pesou muito nesse contexto do valor da venda do William Machado é a forma de pagamento que foi à vista. Então, dentro da necessidade de caixa do Ceará, dentro da necessidade de reestruturação do Ceará,
vender por 8 milhões e meio, 8 milhões e pouco à vista é mais interessante do que pegar em 10 milhões ou 12 milhões de forma parcelada, como é a praxe do mercado. Então, assim, foi uma soma de fatores, né? Um jogador já de 30 anos, um jogador que queria realmente fazer essa manutenção na Série a forma de pagamento, a possibilidade de assinatura de um pré-contrato. Então, assim, foi um contexto que meio que conduziu para isso, né? Diferente da situação do Guilherme, né? Um jogador jovem que já tinha sido alvo do mercado em outras oportunidades, mas, repito, o Condé deveria ter dado mais oportunidades, inclusive para ter um valor mais positivo de mercado. Em especial, a posição de zagueiro é uma posição que o Ceará geralmente costuma fazer boas idas ao mercado, e principalmente para esse começo de ano, o Ceará tem jogadores na base que estavam já há algum tempo pedindo passagem, já acostumando treinar com o profissional, e um dos nomes que furou a fila esse ano é do Pedro Gilmar, zagueiro, que inclusive dá a entender que é um jogador que realmente está sendo considerado para realmente, efetivamente, ser parte desse elenco, já que o Ceará está ainda muito frio no mercado, né? Em especial a posição de zagueiro, né? O Ceará conta efetivamente com a permanência do Éder, é um jogador que não tem uma procura do mercado. O Marlon tem uma procura do mercado, mas como o Ceará conta com ele para essa posição de elenco, só libera pela multa, e dificilmente algum time vai aparecer para pagar uma multa por um jogador da idade do Marlon, e nessa fase da carreira, né, que não vem de uma temporada boa. Então o Ceará trabalha com a possibilidade maior de permanência do Marlon. E o Ceará também, ao meu ver, conta com o Pedro Gilmar. Inclusive, foi o único jogador, um dos poucos jogadores que foi mencionado nominalmente pelo Moza na coletiva, como um jogador que está impressionando nos treinos, está treinando muito bem. Então, assim, é uma perspectiva que realmente essa fábrica de bons zagueiros do Ceará esteja aí produzindo aí mais uma joia aí para compor, mas é inegável que o Ceará precisa mesmo assim ir ao mercado urgente para repor aí e aumentar as opções de zagueiro aí. Minhoca, como é que você viu essas vendas, tá? E são as saídas principais do Ceará, porque são jogadores que tinham contrato, né? O Ceará, ele foi consideravelmente descaracterizado, né? Os jogadores que não tinham contrato já estavam fora do alcance, né? Saberia que perderia Pedro Raul, que perderia Galeano, que perderia Mugni. Não tinha muito aí o que fazer para uma contenção. Matheus Bahia, não tinha como ter uma contenção de peças tão importantes. A gente tinha uma percepção de que o William Machado e o Dieguinho gerariam interesse no mercado. Tá? O William Machado, mais promissor, né? Dieguinho é mais rodado, ele tem essa saída. Eu acho que quando você soma as duas negociações, o valor que entra fica de bom tamanho para o peso dos dois, né? Na cabeça da gente, a distribuição dos valores, pelo menos da minha, que não seria exatamente esse nos dois casos. Fred, eu vejo que o que pesa mais no contexto do Ceará iniciar essa temporada 2026, acho que muito no departamento de futebol, e eu não digo nem muito pelo trabalho feito em certa parte. É porque eu acho que o departamento de futebol do Ceará, comandado pelo Haroldo, né, com o Drubis e tudo mais, eles trabalharam muito no limite em 2025. Eu lembro que você, no começo do ano, conversando com o Cauê, chegou a mencionar esses nomes do Ceará são nomes que a gente tem uma certa dúvida, destaque, será que vai dar certo e tudo mais. E o Ceará conseguiu, em boa parte da Série A, conseguir manter ali uma tranquilidade, né? O que todo mundo gostaria, assinava antes mesmo do campeonato acontecer. Daquela base montada, Minhoca, a única qualificação real foi Pedro Raul. Isso. E uma transformação ali, e um Galeano que encaixou muito acima. Sim, jogou bem mais do que todo mundo imaginava, né? Do esperado. Mas a única qualificação mesmo foi Pedro Raul. Porque Rômulo não foi qualificação alguma e Vina não foi qualificação alguma. Sim. Não, mas eu digo isso porque, assim, é um departamento de futebol que precisava mostrar para o torcedor que tinha capacidade de fazer, às vezes, com menos o mais. E eu acho que esse desenho estava muito próximo. A grande questão da maneira como o time foi rebaixado, pelo que aconteceu na janela do meio de ano 2025, a crítica que apareceu, e muito também, em parte,
que eu até também faço parte desse coro, né, do torcedor que chegou a falar que faltou mais o Ceará ter tido cuidado melhor no meio do ano, a gente começa a ver também que no começo do ano o Ceará está tendo certas dificuldades. É difícil, você não tem uma pessoa com nome tão forte, né, no Ceará, a ponto de, como era o Robson, que era um presidente na época mais influente, que conseguia, queira ou não, o nome. Então, nesse ponto, o Ceará, eu acho que a parte da diretoria de futebol precisaria ter tido um ano de êxito mesmo com essas peças para ir fazer o que o Ceará estava pensando, que estava tudo engatilhado. Adquirir os atletas que ele estava, né, já encaminhado, com o Galeano, com o Matheus Bahia, com o Fabiano e tal. Quando acontece isso, aí começa a entrar a conta que o Ceará tem que vender peças. Então eu lembro que a gente entrevistou, até lá na rádio onde eu trabalho, o João Paulo, e eu fiz essa pergunta: o Ceará vai utilizar mais jogadores da base? E aí eu até perguntei da questão do Guilherme, ele chegou a falar diretamente, o Guilherme vai ser utilizado para o começo do ano. Mas não tem dúvida, vai aparecer uma proposta, o Ceará teria que vender. E aí é onde mora o grande problema, porque quando você tem um destaque da base numa Série A, ou esse jogador já vem com uma minutagem alta, que é isso que eu estava mencionando, algo que o Condé falhou muito com o Guilherme. O Guilherme era para ter sido uma peça que era para ter sido mais utilizado, essa venda sairia muito melhor. E aí volta-se a mesma questão que a torcida do Ceará muitas vezes repete. As negociações do Ceará saem muito abaixo do potencial de atletas que o Ceará revela, né, no mercado. É só olhar o que David Ricardo aí está para ser vendido, a própria questão do Jonathan Jesus no Cruzeiro. Pulga, então, né, ano passado. O próprio Pulga. É porque o Ceará não tinha um percentual tão grande do atleta. Mas o Ceará consegue ser um clube hoje que, para alguns atletas, acaba sendo determinante. Então é só olhar. Tudo bem que o Mirassol está fazendo uma montagem de elenco aí bem inusitada, mas muitas peças que estavam no Ceará estão indo para o Mirassol, que vão disputar uma Libertadores. Então eu acho que esse foi o ponto onde mais fica a lamentar com esse rebaixamento. O Ceará não tem muita margem, não tem muita barganha para fazer situações, e dos jogadores que ele tinha para negociar, poucos eram as opções, né? Porque, tirando o Guilherme e o William Machado, o Guilherme por ser um jogador da base, e o William Machado ter sido destaque, a outra peça seria o Dieguinho. Porque, se você for olhar, todas as outras peças que o Ceará tem, o Marlon é um jogador que há muito tempo está jogando na Série A, mas como bem disse o Léo, aí você tem que esperar um clube de fato olhar, pô, é um zagueiro que eu preciso, e o Marlon, queira ou não, perdeu espaço no Ceará na reta final de 2025, né? Era capitão da equipe e foi para o banco. E aí o Ceará não tem muita margem de onde trabalhar. Ele precisa cumprir, claro que algumas metas, até de venda do Ceará, vai estar atrelada mais com jogadores onde o Ceará tem uma fatia, né, desses atletas, como eu estava citando, David Ricardo, né, 20%, e também do Jonathan Jesus, tem 20%, mas também outros nomes que estão. O Ceará ainda tem, não estou lembrado, teve um nome recentemente, Léo, também que um jogador do Ceará. O Arthur Cabral está especulado na Torino também. Então, é isso. O Ceará não tem hoje. O Ceará, como perdeu um tempo nesse período, eu acho até que a escolha de começar com os jogadores da base, ela é interessante. Claro que tendo um pouco de cautela, Fred, para esse momento, porque há muito tempo se pedia que o Ceará trabalhasse mais com esses jovens atletas. O Ceará já tem, pelo menos aí, anos seguidos, sendo uma das melhores bases, até já escolhido como a melhor base aqui do Nordeste, muitos jogadores se destacando, e esse é o momento que, eu não acho que é nível de cobrança, cadê? Os jogadores da base agora vão ter que solucionar tudo, mas tentar oportunizar esses jogadores, e isso que o trabalho que o Moza, na minha avaliação, vai ter que ser determinante, porque essas vendas só aconteceram porque o Ceará tem metas a cumprir de vendas no ano de 2026, e aí você não tem muito leque de opção, você não vai conseguir negociar Luiz Otávio, você não vai conseguir negociar um Richardson, você não vai conseguir negociar um Pedro Henrique. Até apareceu uma oportunidade, mas o Ceará pensou, sem o Pedro Henrique vai ficar mais difícil ainda, já está difícil de encontrar atacante, e esse mercado do Ceará, ele tinha que ter, em algum momento, algumas saídas, e esses eram potenciais. Vejo que realmente o Ceará tinha condições de fazer algo a mais, mas para quem estava com pouca opção, e o mercado que está cada vez mais difícil, né, de negociar, cada peça se torna muito difícil, às vezes, de você conseguir fazer uma barganha. E aí pesaria mais, assim, a depender de uma pessoa com mais peso ali, de conseguir vendas melhores. Mas eu acho que o Ceará ainda carece de uma pessoa, talvez, que consiga, né, convencer mais, assim, alguns, fazer um jogo difícil ali a ponto de conseguir ganhar um dinheiro a mais. Mas vejo que foram vendas abaixo do que eu imaginava, tanto do Guilherme quanto do William Machado. E aí, Fred, a gente... Fred, só para complementar...
Inclusive o Moza, na coletiva de apresentação dele, que foi, hoje a gente já está aqui na quarta, né? Foi antes de ontem, a gente já está na terça, na verdade, foi antes de ontem. Ele mencionou expressamente sobre a utilização da base. A própria fala do Haroldo Martins, CEO de futebol, na apresentação do Mozart, foi que isso teve um peso, isso foi conversado, a necessidade de utilização da base, né? O Mozart, ele aparentemente foi muito bem instruído e orientado sobre o que a torcida nesse momento tem como demanda principal. O Moza citou expressamente todas as demandas que se acenderam mais calorosamente na torcida depois do rebaixamento. Utilização da base, modelo de jogo um pouco mais propositivo, um pouco mais de domínio, mesmo controle da partida. Até porque vai jogar a Série B com protagonista, né? Isso. E, terceiro, é uma coisa do DNA do Ceará. O Ceará nunca é um time de imposição. É do Ceará. Ele pode ter a maior folha da Série B e dificilmente o Ceará vai ser um time que vai se impor, sufocar o adversário. Isso foi uma coisa que foi cobrada. Outra coisa que foi cobrada sobre o Moza foi algo que foi muito falado quando ele foi contratado, foi sobre a pouca quantidade de gols marcados pelo Coritiba, e parte da imprensa ressaltou o Mirassol anterior dele, que mesmo marcando poucos gols, era um time que se impunha muito pela posse da bola, sufocava o adversário. Ele falou exatamente o que a torcida comentava como sobretudo valorização do trabalho dele. Ele falou exatamente, ele falou, olha, o Coritiba eu precisei me adaptar, porque o Coritiba eu não tinha as peças que eu tinha no Mirassol, então no Mirassol eu marcava pouco gol, mas eu soube me impor. Em outras palavras, ele disse também que algo que era questionado do Condé, que ele mantinha o mesmo esquema de jogo independente do adversário. E ele falou que ele acha que futebol precisa ser adaptado de acordo com o adversário, ele precisa treinar variações. Então, assim, ele foi muito bem orientado e informado sobre o que existe em termos de demanda da torcida. E essa parte da base foi um dos pontos fundamentais aí desse discurso. Minhoca tinha, na reta final do comentário dele, falado da dificuldade do mercado, né? E aqui a gente tem uma dificuldade somada a uma lentidão no processo de reconstrução do elenco do Ceará, que tem até aqui 2 jogadores anunciados, né? Jogadores que vêm ali mais uma vez, assim como os primeiros da temporada ali para a Série A, eles vêm fazer a base do elenco, tá? Alex Silva, lateral direito, titular do Curitiba, né? Na Série B, a gente já fez vídeos comentando esse jogador de confiança de Mozart, né? Esteve com ele no Mirassol, esteve com ele no Curitiba, e Juan Alano, né? Jogador puxado ali da lista de Cauê Diniz, de outros carnavais, dessa vez Cauê não tinha colocado. Finalmente eu vi Juan Alano se materializar aqui no futebol brasileiro, tá? Depois de muitas temporadas no Japão. Um jogador que não é um finalizador, né? Não tem essa sua característica. Tem mais 2 jogadores que são tratados como fechados ou muito próximo disso, Léo e Minhoca. Não sei se tem atualizações nesses casos. O lateral esquerdo, Fernando, tá? Que veio do Atlético Paranaense, uma boa aposta ali no Ceará de recuperação de jogador. E o goleiro Jorge, do Grêmio, né? Lucas, zagueiro do Vasco, o balão foi daqueles quase estilo Baralhas, né? Mirassol aí on fire, não pode ver. Mas essa comparação com Baralhas aí foi fruto de uma informação errada. Porque ele já tinha chegado, né? Que ele não chegou. Ainda, né? O Fernando, sim, o Fernando já treina no Ceará. O Fernando já está aqui treinando. A do Lucas foi muito semelhante à do Fabinho. O Fabinho estava palavrado com o Ceará e foi do Curitiba. Essa questão, a lentidão do Ceará no mercado, ela é muito fruto de realmente estar perdendo jogadores que foram mapeados, assim, para times que estão nessa faixa de campeonato mesmo, assim, perder para um time na Série A menos e mapear um jogador. No caso do Lucas, não, foi para o Mirassol. E dentro de um recorte de opções estranhas do Mirassol, como o Cariús, né? Eu estou acreditando na água de novo para fazer um milagre. Guanais, se der certo aí, recuperar Cariús é direto para a seleção. Dá para tirar, dá para demitir o Ancelotti aí. Mas o pênaltizinho que Cariús fez lá para eles no jogo
Ó, mas eu só complementando, viu, Léo? Depois você pode continuar bem rápido mesmo, assim. O Ceará tá tendo aquela dificuldade que é aquela coisa de convencer atleta, que era isso que eu estava citando, né? Quando chegou no meio do ano passado, o Ceará teve aquela expectativa de contratações e demorou, e demorou, e demorou. Vindo aqui no primeiro momento não seria utilizado, e tudo, mas foi o primeiro anúncio, por exemplo, da janela do meio do ano. Zanocelo, por exemplo, né, que o Ceará está fazendo aí essa renovação, porque na verdade o Ceará está adquirindo o atleta, o Ceará está realmente pagando aí para ter o Zanocelo até 2028. Essas são situações que o Ceará, por exemplo, o Zanocelo, porque o Zanocelo está muito identificado com o Ceará. Tanto o pessoal do Ceará gostou muito do Zanocelo, e o Zanocelo gostou muito de atuar com o começo do Ceará. Só que a grande dificuldade do Ceará, que aí eu acho que o momento mais grave que eu vejo para o Ceará, daqui a pouco ele vai entrar no campinho, é desse setor ofensivo, né? Porque você perdeu peças importantes, um setor que o Léo lembrou muito bem. Mozart teve problemas, o ataque não era fazer tantos gols, nem no Mirassol, nem no Curitiba, apesar de ter sido campeão. E o Ceará já teve esse problema também ano passado. Essa é uma questão que me preocupa mais no Ceará, sabe? Eu sei que tem situações essas, por exemplo, o Luiz Otávio, o próprio João Paulo chegou a falar, acho que foi hoje, né, lá para o pessoal do GE, que o Luiz Otávio ele está nos planos do Ceará para 2026. Eu tenho muitas dúvidas o que é que seria o Luiz Otávio 2026, porque ele ficou muito tempo afastado, voltou, teve uma nova lesão grave e já estamos falando de um zagueiro que para mim é um dos melhores, o melhor que eu vi do Ceará atuando, mas é um zagueiro já numa idade muito avançada, com praticamente 2, 3 anos aí sem atuar realmente num bom nível, e a gente mesmo que está falando da Série B, eu ainda me preocupo essa situação. Então, e para mim, Minhoca, tem um acréscimo desse risco, Luiz Otávio, ao meu ver. A gente analisou até na live que a gente acabou de fazer no canal, acabei de fazer com o pessoal do Bora pro Racha, que não é só o risco ordinário, normal, de você contar com um jogador no seu elenco e ele não performar. O risco Luiz Otávio é, inclusive, dele tornar se lesionar e você ter que renovar pelo terceiro ano o contrato para um jogador que ficou lesionado o ano inteiro, né? O Ceará já passou, o Luiz Otávio passou 2 anos, né? Foram 2 cirurgias de ligamento cruzado. São 2 anos que ele tem um contrato renovado por motivo de lesão. É um ídolo do clube, é um jogador super identificado, super importante para o clube, mas, e não que eu duvide da capacidade do Luiz Otávio performar. Dentro do nível de exigência do Ceará, de compor um elenco ali, ser o quinto nome ali da zaga, não que eu ache isso impossível, não que eu acho que ele não faria uma readequação financeira, mas realmente eu acho que aquele risco excessivo, aquele risco extra dele se lesionar e passar mais um ano de contrato renovado por motivo de lesão. E aí, só para complementar, Fred, né? Que aí, não sei se você já vai trazer o campeão na próxima aí. Por exemplo, o fato do Jorge ser uma dessas opções para o gol me dá uma certa dúvida, porque não acho que o Jorge chega para ser reserva. Sim. E muito menos titular. Né? Para mim, na ideia, não vou dizer que é do mesmo formato que o Kehler, tá? Mas, assim, eu nunca vi jogo dele, não sei se ele é um goleiro muito promissor, mas eu acho que se o Ceará fosse para dar esse tiro no goleiro, tinha que ser um tiro bem certeiro, assim. Tinha que ser um garoto surgindo, que na base já tá pegando seleção, ou já foi convocado em algum momento, seleção de base. E eu não vi credenciais no Jorge, assim, a ponto de, tipo, pô, precisa trazer um jogador como esse? Será que a base do Ceará não tem um goleiro, pelo menos razoável? E você foi imaginar para ser um quarto goleiro, né? Porque para trazer, de fato, um goleiro jovem, esse goleiro jovem tem que ser um goleiro muito bom. Então, já tinha salientado isso no ano passado, que eu, com os 3 que estavam, né, na temporada passada, o Fernando Miguel, o Richard e também o Bruno, eu teria trazido um goleiro de fato titular. O Bruno conseguiu corresponder boa parte, mas na reta final a gente viu o desespero. Acho que até que boa parte também, claro que não culpa só dele, mas entrou muito na conta das péssimas partidas do Bruno na reta final. E isso faz com que também me preocupe se o Ceará de fato vai entrar nesse contexto de apostar num goleiro jovem para ser uma terceira opção. E aí eu acho que não sei o quanto, que claro, né, como eu estava citando, o Ceará precisa olhar muito para o setor ofensivo. E é onde o preço é bem mais alto, né? O valor de centroavante é caro, o valor de atacante de lado é muito caro. E o Ceará, queira ou não, mesmo que não vá pagar para ter esses atletas, mas para ter, né, um salário para jogadores como esse, acaba sendo um custo maior. E aí, enfim, de toda forma, só salientando aí essa contratação do Jorge, que não sei se foi bem interessante, não. Eu
pensaria melhor. É isso, tá? Mas o que salta aos olhos é a escassez mesmo até aqui de nomes. Pouquíssimos nomes. 2 jogadores que estavam mais alinhados que acabaram não finalizando seus contratos. Agora, a gente vai, justamente para o que Minhoca já antecipou, a gente vai dar uma olhada em como ficou o elenco do Ceará. Se tiver algum jogador não incluído aí, tá alguém da base, Léo falou do Pedro Gilmar. Tem o Eric Melo, que começa, pelo menos a temporada, que é o lateral esquerdo bem fraco, viu? Bem fraco, a torcida do Ceará tá bem irritada também com o fato dele ter começado a temporada aí. Lateral esquerdo. Mas a gente dá uma olhada no elenco e mesmo com a escassez de reforços, você consegue encontrar um esboço de time titular competitivo, tá? Você consegue encontrar um time que não tem o lateral esquerdo e não tem o centroavante, mas que consegue ter 2 pontas capazes, mesmo que o Juan Alano não se firme. Fernandinho e Pedro Henrique, numa Série B, você inverte um lado ali, consegue jogar, tá? Você tem Vina para uma nova chance, começando do zero, tá? Volantes eficientes, tá? Richardson, Dieguinho, Lucas Lima, Zanocelo, me parece, pelo menos para o começo de ano, bem ok, tá? 2 laterais direitos de Série B, até um pouquinho mais, forçando um pouquinho a barra. As coisas estão mais ou menos no lugar. Falta qualidade nos zagueiros. Talvez falte qualidade para ter um goleiro titular novo. E aí lateral esquerda e centroavante, tá? Vou colocar aqui o Eric Melo, por enquanto, como vocês avisaram. Aí, né, Léo, não sei o que tu pensa, assim, mas eu acho até que pode ter, inicialmente, algumas mudanças que Mozart pode pensar. Porque, vamos lá, como ele vai utilizar garotos da base no primeiro jogo, por exemplo, tem uma expectativa muito alta com o Júlio, né? O jogador que no ano passado já tinha chamado muita atenção, pode ser que seja um jogador que, para atuar pelos lados, possa ser uma referência, e acho que isso acontecendo, não vou duvidar que o Pedro Henrique, inicialmente, possa até ser esse homem referência. Não é bem um camisa 9, né? O Ceará não tem, o Luca é o que mais se assemelha a isso, mas, enfim, é um novo momento, é um novo treinador que teve praticamente nada de eu acho que o Lucas se assemelha mais a um centroavante por ser menos móvel que o Pedro Henrique. Sim. Eu acho que como referência os dois têm o mesmo nível. Só que o Pedro Henrique, por ser mais móvel, dá mais impressão que ele é um cara mais de ponta. Também. Acho que talvez isso... por isso que eu não vou duvidar que o Pedro Henrique possa ser esse homem do ataque. Também acho. Pode ser uma ideia de dupla de ataque. O Juan Alano joga como meia, né? Um meia direita, e aí pode jogar com 2 meias, né? Matheus Araújo, que é um meia que joga pelo lado, joga de 8, joga de 10. Então, eu acho que tem algumas composições que o Mozart vai mais ou menos estabelecer. Na lateral esquerda, Fred, eu diria que não duvidaria que o Rafael Ramos pudesse atuar pelo lado esquerdo. A tendência, eu acho que é o Fernando ser utilizado, né? Claro que tem que estar ainda apto, né? E ainda anunciado que não foi anunciado. Mas eu acho que se fosse agora. Eu acho que tem muita influência pode ter muita influência do próprio Sanches, né, nessa montagem, né? O coordenador técnico ali é o cara que é mais de campo e ele consegue dar essa... Porque o Rafael Ramos, quando atuou pela esquerda, ele não comprometeu. Ele fez atuações bem seguras e acho que para esse começo, e como você bem destacou, assim, eu acho que o Júlio tende a ganhar minutos, até porque acabou de passar por um processo de renovação. Eu acho que o Júlio foi muito, obviamente, pelo perfil do Condé ano passado, mas acho que o Júlio foi um pouco mais escondido, porque o mercado olhou para o Júlio na reta final ali de Copa do Nordeste Sub-20, muito destaque, chegou voando, é um cara que é da base do Palmeiras, ainda tem percentual do Palmeiras, então assim, é um cara que chama muito a atenção no mercado, é um jogador que se mostra acima da média, é um jogador que finaliza bem, que joga bem pela ponta, precisa, e o departamento da parte de categoria de base do Ceará identifica isso, né? Que o Ceará precisa melhorar essa finalização de formação que é feita no profissional. O Ceará não consegue ainda fazer bem essa transição, né? Um Ceará que forma,
mas o jogador sobe, treina e volta, sobe, treina e volta. Ainda não existe essa concepção desse processo ser realmente finalizado no profissional. Ó, você vai subir, você não vai descer mais, por mais que você não jogue, você vai participar do treino, você vai participar da questão nutricional, da questão de equilíbrio fisiológico, você vai treinar, você vai conviver nesse ambiente, você não volta mais para lá. Acho que o Ceará ainda tem um entrave muito grande quanto a isso, e eu acho que o Júlio, essa renovação do contrato do Júlio até 2027, tende a dar um pouco mais de segurança para soltar o moleque e deixar ele concluindo essa formação aí. Eu lembrei um detalhe também. Na Fares Lopes, que aconteceu no segundo semestre, tanto a base do Ceará quanto a base do Fortaleza passaram em primeiro do seu grupo, assim, já avançaram para a semifinal. E atuando bem, e atuando assim, sobrando, goleando. Tá, o Sub-17 do Ceará joga na Copinha, 2 vitórias já está classificado, né? Então, assim, a base do Ceará, ela é considerada, eu considero uma base muito boa, assim, por mais que são jogadores que vão ter que entender, mas, assim, boa parte desses atletas, os garotos, jogaram contra Maracanã, contra Tirol, sabe, contra Ferroviário, esses times que estavam jogando a Fares Lopes já na reta final ali da temporada de 2025. Então, acho que por esse motivo, Fred, talvez a gente não tenha uma urgência. O que é que pode gerar urgência? Não vi os resultados. Ei, ó, tipo, o Vina, ou o caso do Rafael Ramos, que jogou muito mal no último jogo, Bruno Ferreira no gol, por exemplo. Esses jogadores têm uma situação que, tipo assim, pô, se não tá jogando bem no começo da temporada, velho, aí é aquela coisa, tem que colocar o garoto da base e se não tiver, ei, cadê contratação? Então, eu acho que a panela do Ceará, ela vai ferver mais, vai ficar um ponto de evolução maior, a ponto de como vai ser esse estadual. Porque essa estreia já contra o Floresta, que eu considero até uma estreia difícil, né? O Floresta quase subiu para a Série B do ano passado. O contexto de esses jovens atletas, e obviamente com os jogos que virão pela frente, porque Clássico Rei só vai ter na segunda fase. Então, esse início, que aí, tipo assim, pô, tá jogando fulano e mesmo assim não tá entregando, entendeu? Ou, por exemplo, algum jogador da base, pô, não dá pro garoto, não vai dar para ele, entendeu? Tá difícil. Então, esse eu acho que é o contexto que pode, ao longo dos primeiros jogos do Campeonato Cearense, acelerar essa situação. E aí é onde o Ceará pode se perder. E aí, trazer um ponto que todo torcedor do Ceará sabe muito bem como é que é. A questão do camisa 9. Todo ano, há muito tempo, assim, você vê uma demora incessante. Esse 9, o próprio Pedro Raul, ano passado, demorou para chegar. E foi um caso raro, porque difícil chegar um camisa 9 e esse 9 ainda funcionar, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que o Ceará vai ter que ter. Não estou dizendo que é muito difícil, aliás, o Ceará encontrar um camisa 9 que consiga ser convincente, mas vai ter que encontrar, em meio a tudo isso, possibilidades para montar uma equipe, que eu ainda acho que o Ceará tem condições de fazer uma boa Série B, mas para esse início eu até compreendo, porque vai ser estendido, né? Se eu não me engano, o Ceará não joga mais nada até o começo da Copa do Nordeste, né? Que a Copa do Nordeste começa antes acho que da Série B, não sei, ou a Série B começa primeiro, vai tudo próximo. Série B começa primeiro. Série B a gente tem uma rodada da Série B, aí 2 da Copa do Nordeste. Tá junto. Então basicamente é junto, né? Então assim, só vai ter campeonato estadual. Então o nível técnico é muito baixo. Só que até lá você precisa ter algumas peças para começar e, obviamente, entrando no trabalho ali da comissão técnica, né? Para, obviamente, você começar a definir quais são as posições que você vai precisar. Porque quando fechar a janela, que é antes de começar a Série B e começar a Copa do Nordeste, aí você não tem muito o que fazer. E você só vai ter o estadual para avaliar. Tem um joguinho da Copa do Brasil, né? Tem um joguinho da Copa do Brasil, e tem ali o risco Copa do Brasil, ainda tem esse detalhe, lembrou bem. E a dificuldade, assim, existe uma dificuldade a mais nesse mercado do Ceará, e obviamente é uma dificuldade de todos os times da Série B, mas eu falo especificamente do Ceará, porque o próprio Sport e o Fortaleza trabalhavam com a ideia do rebaixamento muito antes do Ceará. Então o Ceará não olhava para a Série B. Obviamente a diretoria diz que olhava, diz que tinha um planejamento também em caso de rebaixamento, mas não tinha. Não tinha. O planejamento era para comprar jogadores que estavam aqui, para exercer. Então, assim, o Ceará está indo, diferentemente do ano passado, que o Ceará, assim que acabou a Série B, já foi em jogadores da própria Série B, como o Machado, como o Dieguinho, já se antecipou, já garantiu aqueles. O Ceará não conseguiu fazer isso. Então, os jogadores que o Ceará mapeou, que o Ceará começou contato, já tinham times da Série A fazendo contato, justamente porque a Série A começa agora em janeiro. Então, assim, o Ceará está competindo com esses times da Série A. Então, essa dificuldade do Ceará, puxando para o lado positivo,
o Ceará não tem no elenco dele, diferente do Fortaleza, mas no caso do Fortaleza é até um ponto negativo, dando essa leve pincelada aí, né, de entrar no Fortaleza. Mas o Ceará não tem, olhando dentro do elenco, grandes jogadores que, pela lógica, sejam peças que o mercado vai buscar quando a competição afunilar, né? É diferente do Fortaleza. Você olha jogadores, você trabalha com a montagem de um elenco com a perspectiva de, a qualquer momento, vários jogadores do seu time podem sair. E até isso é vital que aconteça para Fortaleza. Não que seja um problema, na verdade é uma necessidade. É um problema do ponto de vista de planejamento. Quando a gente trouxer aqui o mapa do Fortaleza, o campinho do Fortaleza, é um campinho absolutamente superlotado. E o Fortaleza precisa ficar mais próximo desse desenho aí. 1-2 por posição. E é o que você tem. E o Fortaleza até porque o calendário pede isso. Todo mundo vai jogar pouquíssimo, vai jogar uma competição só. Não vai ter aquela rotação absoluta de elenco, né? E o Fortaleza tem, até o momento, né, não negociou nenhum jogador, né? Tirando os que encerraram o contrato, o Fortaleza oficialmente tem a perspectiva do Lucero, do Breno Lopes, mas o Fortaleza é um elenco que praticamente a cada dia que passa, você paga R$500 mil. A cada dia que passa que eu não negocio o Breno Lopes, a folha é R$500 mil. Você adia R$500 mil de uma folha de 2025, que era de 12, 13 a 14 milhões. Então, o Papelinho, né, o antigo diretor de futebol, executivo de futebol, disse que a folha reduziu 12 milhões só com os que saíram. Então, você está falando aí ainda de 10 milhões, 11 milhões aí que precisa ser reduzido. Já o Ceará não tem o mercado olhando muito ali, pode de repente perder um Marlon, um Pedro Henrique, mas já são jogadores na situação que o mercado dificilmente vai investir um valor para liberar. E são jogadores que o Ceará já conta no planejamento. Obviamente, vier uma proposta e o único nome para dizer que não existe nenhum é o Dieguinho, que está na mesma condição do William Machado. O Ceará tem um valor em mente, o valor da multa, os valores das multas são iguais, ou seja, pela multa não sai, é realmente impagável, mas está dentro do mesmo contexto do William Machado. É um contexto de se vier um valor considerado irrecusável pelo Ceará dentro do contexto, tempo de contrato, idade do jogador, vai sair. É isso, tá? Léo, a gente até comentou rápido durante o trecho do programa do Náutico, porque eu vi duas pessoas de caminhos diferentes, de perfis diferentes, mas que transitam dentro do futebol, mais na questão de gerenciamento de clubes, já dentro do contexto de SAF, e o outro empresário de jogador. E os dois me falaram em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes, que a Série B de 2026 já quebrou. Que o mercado até esperava uma mudança drástica no perfil das equipes da Série B, que ela está inflacionada por conta dos adiantamentos da LFU dos anos anteriores, e que quebraria em 2027, 2028, mas o sentimento é que já quebrou agora. Fortaleza e Ceará, pelos orçamentos que apresentaram, e aí a gente já tem até programas analisando esses orçamentos, e são orçamentos que esticam a corda, o do Fortaleza até mais, eu até repeti isso que eu falei no programa do Náutico, né? O Fortaleza criou algo que eu nunca tinha visto entrar no orçamento, que é colocar empréstimo em orçamento. Mas mesmo os dois times que caem mais estruturados financeiramente, com capacidade de orçamento maior, o mercado é extremamente lento e crítico. Não é só lento, é lento e crítico. Tá? Não é um mercado que o torcedor do Ceará ou do Fortaleza imaginava mesmo sendo rebaixado. Tá? Você sente que essa quebra que faz com que, por exemplo, Goiás e Sport deixem de ser os times imediatamente abaixo ou até ao lado de Fortaleza e Ceará, porque você poderia ter no papel um G4 financeiro ali, com Fortaleza, Ceará, Sport e Goiás, mas Sport e Goiás já apresentam danos reais, materializados. Você enxerga que essa
temporada realmente já traz essa quebra e que o Ceará já é um reflexo disso também, essa dificuldade de trazer... Pô, a gente falou de 2 jogadores aqui acertados, aí você perde esses caras para a Série A menos. Que jogadores você vai trazer? Eu vinha me questionando muito isso na reta final, acompanhando o Sport na Série A. Eu dizia muito isso. Ou o Sport fica com 70% desse elenco, ou tá morto. Porque não tem jogador para trazer. O que se tinha minimamente já encontrou destino. A gente até cita, né, Ailon, que deixou o Ceará. Em 2 dias estava no Operário. Nem esperou o mercado. Né, como a gente falou, nem esperou o mercado. Né? Eu acho que ele poderia estar no Goiás, eu acho que ele poderia estar no Juventude, eu acho que ele poderia estar no Sport. Eu acho que ele poderia estar numa série de clubes que aproveitariam ele numa condição maior de brigar pelo acesso, Léo. E o próprio Ailon cabia no Ceará, se não fosse o desgaste específico do Ailon, né, por culpa do próprio Condé. Esse era um nome que não era absurdo ter permanecido. Foi porque era a figura do Ailon, que o Condé fez questão de desgastar. Mas o mercado, e eu vejo esse G4 financeiro, como você falou, que era uma lógica, uma tendência que existisse, dentro desse contexto, eu acredito que o peso que o Ceará tem maior é o fato de realmente ter sido surpreendido pelo rebaixamento. No caso do Fortaleza e do Sport, eu vejo que ainda restam danos de 2025 financeiros a cobrir muito maiores em termos de sobrevivência. São 2 times que, dentro de cada cenário relativo, eles precisam remanejar elenco. Então, você remonta um time ao passo que você precisa decidir se a temperatura do mercado é mais viável eu me desfazer daquele cara ou manter ele assumindo um custo muito pesado para o contexto atual. O Ceará, trazendo para essa realidade, até que foi uma pauta recente da torcida do Sport, né? O fato de não haverem previsões de redução salarial em caso de descenso para contratos muito grandes que o Sport tinha com alguns atletas. O Ceará já tinha esse gatilho em todos os contratos que ultrapassavam 2025. Então, assim, o Ceará precisava fazer um reajuste de folha, né? Nessa ordem de 7 milhões para 4 milhões e meio, 5 milhões. 20% automaticamente já foi feito como redução. Entendeu? Então você consegue ter um Vina, e a gente está falando aí de valores de negociação que estão sendo publicizados aí sobre o Lucas Lima, você tem um Vina na ordem de 200 mil reais. O Pedro Henrique nessa faixa de salário. Então você consegue ter peças que você não for no mercado hoje, com 200 mil reais você não tem um Pedro Henrique. Você não tem um Vina. Entendeu? Se você quiser ter um Lucas Lima, você tem que botar 350 mil e dar mais um ano de contrato. Então, nesse aspecto, eu acho que o Ceará consegue ter essa base. E também não precisar se desfazer de tantos jogadores. Ao mesmo tempo, o Ceará vai precisar trazer jogadores quando ele não estava preparado para isso. E vai perder jogadores justamente porque times da Série A vão precisar começar mais cedo. Eu imagino, e é uma perspectiva mesmo, que como a Série A começa mais cedo, ela vai chegar mais cedo naquele momento de quebra, onde os times vão precisar reformular o elenco. Então vai dispensar um cara que não joga, vai trazer um cara ali. E eu acho que nesse momento vai existir uma nova movimentação de mercado na própria Série B. Aí eu acredito que deve existir um reequilíbrio de força. Minhoca, alguma observação sobre essa readequação de realidade, inclusive para Fortaleza e Ceará? Sim. Eu acho que, no caso, eu acho que a Série B... Eu tenho dúvidas ainda de como vai ser esse ano de 2026, com essa Série A começando cedo e uma Série B começando lá em março. Por quê? Só desculpa, Minhoca. É só aquela coisa que a gente falou do grupo. Eu acho que vai ser a Série B mais maluca de todos os tempos. Não, assim, o ano futebolístico vai ser maluco. É porque, assim, eu tô com uma dúvida que é o seguinte. Aumentou o número de jogos dos jogadores na Série A. Agora é 12 jogos. Eu acho que vai terminar o primeiro... A galera vai para a Copa do Mundo e vai ter jogador que não vai ter batido a quantidade de jogos. E aí eu acho que, preferencialmente, alguns atletas da Série A vão olhar muito, tipo, tem nenhum clube da Série A não aí que eu possa ficar. Então, eu tenho uma sensação, às vezes, que os clubes da Série B possam ter dificuldades, pelo menos em princípio, de ter jogadores da Série A. Acho que, a não ser que sejam jogadores assim que estão muito em baixa, estão muito afastados, e aí, de fato, olhar um contexto que um clube de Série B possa obter, né? Eu acho que é até mais fácil, talvez, jogadores da base para depender de um treinador no clube da Série A que não está trabalhando com muitos jogadores da base, né? Eu acho que isso pode acontecer
em alguns casos. Então eu tenho dúvidas de como a Série B vai assimilar essa quantidade de jogos maiores dos atletas, se os empresários vão estar tão desesperados assim, buscando outros clubes, no caso da divisão menor, para alocar esses atletas. Então eu tenho uma certa dúvida. Então esse primeiro ano, para mim, ainda é uma grande certeza. Agora, esse fator financeiro, para quem cai da Série A depender do contexto, que aí, claro, cada um tem o seu perfil, o Ceará não tem, comparado a 2022, é uma situação bem melhor do que foi, né? O Ceará estava muito pesado, o Ceará teve que emprestar o Vina para o Grêmio, o Ceará teve que... E era um debate que eu travei nas redes sociais por meses falando sobre o rebaixamento do Fortaleza. Os torcedores do Fortaleza falavam que o Fortaleza cairia de pé. E eu falei, cara, cai muito pior que o Ceará de 2022, mas difícil, é muito pior, muito pior. Até porque os contratos bem mais longos, né? O Ceará, os contratos atuais do Fortaleza, desculpa interromper, Minhoca, não só não previam redução como o do Sport, como previam aumentos salariais. O Fortaleza tem jogadores com aumentos salariais, é absurdo. Então, no caso do Ceará, que não tem esse contexto, é exatamente ver a qualidade desse elenco. Porque o torcedor do Ceará, enfim, ele sabe que, beleza, do outro lado do muro ali, o fogo tá pegando. Só que vai ter também essa cobrança pro Ceará. Vai ter uma cobrança e, tipo, se o time não conseguir... E aí que tá, né? Qual o maior risco do Ceará no começo dessa temporada? A Copa do Brasil. E aí vale para todos aqui. Vale para Fortaleza, vale para Sport. Todo mundo tem na Copa do Brasil uma possibilidade de ganhar aquilo que a gente não sabe ainda cotas e tal, até porque vai mudar o formato, não sabemos se vai ser uma cota muito reduzida ali para a primeira fase. Mas o certo é a Copa do Brasil é onde o Ceará não pode fracassar. É daí que vem... Sobrevivência. Sobrevivência, porque ano passado, é bom lembrar, o Ceará caiu para o Palmeiras, mas no duelo contra o Confiança, meu amigo, foi suado. Foi nos pênaltis, né? O Ceará teve que passar nos pênaltis. O nascimento de Galeano se deu ali, né? Exato. Então, assim, é complicado. Daqui a pouco a gente vai fazer um programa especificamente sobre a Copa do Brasil. Né? O Ceará vai depender muito do contexto, do que é o sorteio, se joga fora, se vai ter que viajar muito. Se possivelmente, e aí já passando aqui já um spoiler, né? Isso vale para as equipes, né? Para Sport, para Ceará, para Fortaleza. A tabela, em algum momento você vai poder jogar em casa, não tem perigo você jogar todas as partidas como visitante, se você for avançando, e também nem todas como mandante, mas de toda forma, esse é o ponto principal que o Ceará vai ter para essa temporada. As dificuldades que tem, as receitas, que aí vai depender muito de, se por acaso o David Ricardo de fato for vendido, o valor que o Ceará vai receber, o Ceará vai investir aonde? Em que posição? Vai poder investir? Vai ter que pagar alguma dívida antiga? Então, essas situações que o Ceará vai ter para essa temporada de 2026 passa muito pelo desempenho da equipe. Acho até que o Moza é o treinador ideal para esse contexto. Não acho que vai ter exaltação, porque o Moza não é um treinador de trabalhos absurdos, mas é aquela ponta de segurança que, para um contexto que o Ceará chega para uma Série B, e eu acho que talvez para alguns torcedores, talvez só vai cair a ficha lá no dia 28, 27 de janeiro, né? Quando o Remo entrar dentro de campo e o cara olhar, como é que pode, pô? O Remo tá lá jogando e a gente vai jogar a Série B. Então, esse contexto, para o torcedor, até se adaptar, acho que para alguns, né? O Ceará vai ter que, não vai poder cometer falhas muito graves. Então, chegar no final de campeonato estadual e aí tentar buscar um tricampeonato e, obviamente, avançar na Copa do Brasil. Então, esse, para mim, é o ponto principal, porque, de fato, a Série B hoje não tem muitas condições. Eu acho que o Ceará tem um bom elenco, mas vai carecer de mais peças. E precisa se avaliar, né, esses jogadores que estão vindo da base, ter paciência com esses atletas é importantíssimo, né? O Júlio, que tem aí uma expectativa mais alta, não é se por acaso sentir um jogo ou outro, ou também, e o contrário também, né? Que aconteceu, por exemplo, com o João Vitor, né? Quando surgiu também na base do Ceará, que aí também muita exaltação e uma expectativa muito alta. Eu acho que é um processo, são jogadores que estão iniciando uma carreira profissional, e para tudo isso vai ter que ter, obviamente, entender o contexto, e para isso o Mozart vai ter que fazer um trabalho aí que consiga equilibrar muito bem a equipe. Né? Eu acho que esses são os pontos principais para uma Série B, que eu diria que o Ceará, mesmo tendo a folha que vai ter, Fred, e aí para encerrar mesmo, na minha avaliação, é saber jogar competição. O Ceará já foi para uma competição tendo um elenco até mais pesado do que esse. E mesmo assim, essa expectativa, e a gente sabe que o torcedor do Ceará já quebrou muitas vezes essa expectativa com o time, em muitos momentos, vai ter que ser trabalhado mesmo para entender o processo, né, para voltar para a Série A. É muito importante entender esse contexto da folha salarial que o Ceará pretende ter, né, e obviamente
tentar entregar aquilo que o torcedor espera.